Quero passar agora a nossa conversa para tratar de transporte. O senhor usa de uma expressão especificamente no seu plano de governo que é estatização sem indenização do transporte acoplado a uma tarifa zero. Como é que isso funcionaria e qual é o diagnóstico que o PSTU tem? A prefeitura deveria assumir, ela teria no seu governo, de assumir todas as operações de ônibus. Esses ônibus que estão e são das empresas, eles seriam tomados para o serviço público para serem utilizados? Ou como é essa ideia que o senhor está propondo no seu plano de governo? Então, quando a gente diz estatização, porque o transporte público em Contagem e da região metropolitana de Belo Horizonte um transporte precário. Essas empresas oferecem um serviço de péssima qualidade. Contagem tem a passagem de ônibus mais cara da região metropolitana e uma das mais caras do Brasil, R$6. Se tem uma população que sai de Nova Contagem, paga no mínimo R$10 para poder se deslocar lá do Nacional, pega lá o ônibus para se deslocar, e é um ônibus ruim, não tem horário e tudo. Então essas empresas já lucraram muito com esse transporte público aqui. Elas falam que estão quebrando, mas simplesmente para angariar cada vez mais recursos públicos, para inclusive e lucrar cada vez mais. Então o transporte público não rima com lucro. Então nós queremos criar uma empresa pública municipal, em que essa empresa pública municipal ela garanta o transporte público para a cidade inclusive começando um debate sobre inclusive da própria tarifa zero na própria cidade. Cidades que, como Ibirité aqui do lado, implantou a tarifa zero e o transporte público inclusive ele melhorou, certo? Lógico, não está longe de ser um transporte adequado, mas inclusive há um transporte, aumentou a frequência do número de ônibus e tudo, e essa discussão nós queremos aqui fazer para Contagem. Tarifa zero seria, desculpa Guilherme, mas seria de forma total, todos os dias, seria aos fins de semana, feriado, para uma classe específica, como que seria? Todos os dias, inclusive é um debate que a gente quer, inclusive, para além das eleições, nós queremos encampar essa discussão na própria cidade de Contagem. Porque inclusive para a população trabalhadora, para como a gente falou da juventude, a juventude ela poder se deslocar, ela poder aproveitar os espaços da própria cidade. Todas essas cidades, inclusive essa que o senhor mencionou, o município de Nova Lima, Belo Horizonte, cidade de São Paulo, todas elas, para conseguir hoje em dia manter uma passagem num preço menor do que ele estima-se que ele poderia ser, adotam o subsídio a empresas de ônibus de alguma maneira. Ainda que numa maneira de transição, o senhor consideraria, dentro do seu governo, fazer alguma utilização de subsídio ou não? É a partir do dia 1º, é para uma empresa nova e para encerrar um contrato? A partir do dia 1º, já construir uma empresa, já de fazer uma discussão dessa questão da própria tarifa zero. Subsídio mais que essas empresas ganharam e lucraram em todos esses anos que ela opera o transporte público, ele dá mais dinheiro para justamente ser sugado num buraco sem fundo, que não vai se resolver. Mas aí não seria tirar empresas da cidade de Contagem, candidato? Não, nós estamos criando uma outra empresa, uma empresa pública municipal, em que esse lucro dessa empresa vai ser voltado pela própria cidade.